Graça e paz, querido irmão, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco mais uma vez em nosso canal Movidos por Missões. Você aqui é muito bem-vindo. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro e lhe convido, se você ainda não faz parte ainda da família Movidos por Missões, a se inscrever em nosso canal. Aí, logo abaixo, há um linkzinho onde você pode clicar e se inscrever. Mas não esqueça de ativar também o sininho, porque fazendo assim você receberá notificações do YouTube assim que eu postar um vídeo novo. Mas muito mais do que se inscrever, compartilhe, dê o seu like, poste os seus comentários, porque fazendo assim você estará demonstrando ao YouTube que esse canal ele tem uma relevância na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, e hoje nós estaremos meditando em uma mensagem missionária. Isso mesmo, uma mensagem missionária que o título dela é Ide. E aí eu convido você a abrir as Escrituras no maior tratado teológico do Novo Testamento. Estamos falando da epístola do grande missionário Paulo da igreja de Roma, portanto, Romanos, capítulo de número 10, versículos 13 a 15. Assim diz a palavra do Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naqueles de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Vamos orar? Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, porque estamos diante da Tua palavra santa, poderosa e tremenda. Que esta palavra, Senhor, venha nos tirar da zona de conforto, Senhor. Que esta palavra venha nos confrontar, nos alimentar. Que esta palavra, Senhor, venha falar ao meu coração e ao coração do meu irmão que me vê neste momento e ouve na autoridade do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, a cada dia que passa, nós não podemos negar e devemos observar que grande parte da igreja, não só no Brasil, mas no mundo, está se esfriando. Muitos estão buscando uma igreja moderna, uma igreja animada, uma igreja cheia, como se a quantidade de membros fosse a legitimação do sucesso ministerial. E não é. Se fosse a quantidade de membros uma legitimação do sucesso ministerial, o ministério do Senhor Jesus de 3 anos seria um verdadeiro fracasso. Mas o pior disso tudo, meus irmãos, não é só o esfriamento da igreja, é que parte da igreja que insiste ainda vivenciar a sua vida eclesiástica somente nas 4 paredes. Será que é isso mesmo que Deus deseja? Será que é isso mesmo que o Espírito Santo quer de mim e de você? Que vivamos ali a nossa vida somente nas 4 paredes? Certamente esta pregação, ela confrontará a mim, confrontará a você e nos impulsionará a sairmos da zona de conforto. Sabe por quê, meus irmãos? Olha só isso, na Holanda, os templos de lá, não há ninguém mais frequentando desde 1960. Na Escócia, em Edimburgo, que foi ali o berço de uma importante e séria denominação, que também há inúmeras igrejas aqui no nosso país, o templo central, ali perto do castelo, não existem mais bancos, não existem mais púlpitos, a igreja se transformou em um bar.
Na Inglaterra, irmãos, a Inglaterra dos grandes avivamentos, do grande missionário John Wesley, de George Whitefield, de Martin Lloyd-Jones, de John Stott e de William Carey, o sapateiro de Deus, o homem que traduziu a Bíblia para mais de 40 idiomas ali na Índia. Hoje, a Inglaterra é berço não dos grandes momentos de avivamento, e sim é a terra que é patrona dos ateus de Richard Dawkins. Ou seja, irmãos, na Inglaterra hoje, apenas 4%, é isso mesmo, 4% frequentam a igreja. Os templos estão sendo vendidos, os templos estão sendo transformados em boates, museus, mesquitas de muçulmanos. Por que isso, irmãos? Por que isso? Por que isso? Em que a igreja de fato está investindo, ou no que a igreja de fato está investindo todos os recursos que entram nela. Na América do Norte, irmãos, as igrejas estão minguando ano após ano. Ano após ano, as igrejas estão minguando e ficando escassas. Acima de tudo, irmãos, nós temos que entender que nós não estamos no mundo por acaso. Nem eu, nem você, nós estamos no mundo por acaso. Nós temos uma tarefa a cumprir. O Senhor colocou um talento nas minhas mãos, o Senhor colocou um talento nas suas mãos, e nós temos que cumprir aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. São as palavras do Mestre, meus irmãos, é a grande comissão. Ele disse no final de seu evangelho, segundo Mateus, evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 28, versículo 19, Ide e pregai a toda a criatura, a todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as raças, todas as etnias, para que venha o fim. No original diz indo, ou seja, continuando, ali o gerúndio, continuando, indo e pregando o evangelho a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada momento, a cada oportunidade. E essa tarefa é tão nobre, irmãos, que os anjos queriam pregar o evangelho, mas o Senhor não os permitiu. Isso está ali registrado na epístola de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que aos homens é dado aí a oportunidade de pregar o evangelho sobre a face da terra. Foi a nós que Deus deu esta tarefa. Ele nos chamou, ele chamou a mim e chamou a você para pregar o evangelho. Somos seus embaixadores. Deus conta conosco, irmão. Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus conta com os missionários para pregar o evangelho aos confins da terra. Somos seus missionários neste mundo. Não podemos, irmãos, em hipótese nenhuma, nos dar o luxo de viver uma vida para nós mesmos, andando de maneira incerta, enchendo a vida de coisas secundárias e esquecendo daquilo que é primordial. Você sabe o que é primordial? É a proclamação do nome de Jesus Cristo até os confins da terra. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Salvador, Ele é Rei, Ele é pastor, Ele é a porta das ovelhas, e aquele que entra pela porta encontrará pastagem. Ele é a luz, e quem anda nele jamais andará em trevas. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. É essa a prioridade nossa, minha e sua, da igreja. Embaixadores que pregam o nome de Jesus Cristo. Proclamar esse evangelho a toda a criatura. Isso sim é
algo de extrema relevância. Como as pessoas poderão, meus irmãos, crer naqueles de quem nada ouviram? É assim que começa aqui os versículos que estamos nos debruçando hoje. São palavras do grande missionário e apóstolo Paulo, um homem aí que escreveu mais de 1/3 do Novo Testamento, 3 viagens missionárias, foi arrebatado aos céus, ao terceiro céus, ao Eporâneos. Meus irmãos, olha o que ele diz: como crerão se não há quem pregue? Olha que coisa didática, ao observarmos ali Atos dos Apóstolos, o livro histórico que narra os 30 primeiros anos da igreja primitiva, em Atos 8, a partir do versículo 26 a 40, diz que o Espírito do Senhor tomou a Filipe e levou a Filipe ao funcionário de uma rainha etíope. E naquele momento o Espírito Santo disse: Filipe, aproxima-se do carro. E no momento que Filipe se aproximou daquele carro, aquele homem estava lendo os registros do profeta Isaías no capítulo 53, que fala que Jesus foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Meus irmãos, Filipe se aproximou do carro e observou que aquele funcionário da rainha estava lendo exatamente o texto que fala da crucificação de Jesus 700 anos antes dela aí vir a acontecer. Aí ele chama Filipe para entrar no carro e Filipe entra e Filipe observa que ele estava lendo aquele registro e Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E ele falou: mas como eu vou entender se não há alguém que pregue, se não há alguém que explique? E aí, o funcionário da rainha perguntou: ele fala dele mesmo? Ou seja, Isaías está falando dele mesmo? Ou ele está falando de alguém que vai vir? E aí Filipe, cheio do Espírito Santo, pegou aquela oportunidade e transcorreu, trouxe a claridade, trouxe a existência, balançou a fé daquele homem, pregou a palavra de Deus. E quer saber como foi o fim dessa história? Esse homem, cheio de fé no seu coração, perguntou: aqui tem água, o que me impede de eu ser batizado? E ali ele foi batizado, passou pelas águas e ressurgiu uma nova criatura. E se cumpriu. 2 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que se fez tudo novo. Você está vendo a importância de pregar o Evangelho? Você está vendo como é pedagógico, como esse homem creu ali, porque alguém lhe ensinou que ele deveria crer e apresentou o Evangelho, as boas novas a ele? Oh, meus irmãos, isso é algo tremendo. E aí a pergunta: será que nós estamos negligenciando isso? Será que nós estamos negligenciando o cumprimento do encargo que nos foi confiado? Encargos de embaixadores, encargos de proclamadores? Quero falar um pouco sobre a negligência, meus irmãos. Será que o que está acontecendo na Holanda não é por uma negligência da igreja? Será que o que está acontecendo na Escócia não é por conta de uma negligência da igreja? Será que o que está acontecendo com a Inglaterra não é por conta de uma negligência da igreja? Será que o que está acontecendo nas igrejas da América do Norte não é por negligência da igreja? Será que o que acontece na nossa nação, 1% dos surdos somente crentes no Senhor Jesus, não é uma negligência da igreja? Será que os 10.000 povos ribeirinhos ali, que não há presença de pastor, de denominações, de igrejas, será que isso não é uma negligência da igreja? Negligência, meus irmãos, é o descuido do cumprimento
do encargo, de uma obrigação que é minha, que é nossa, é tratar as coisas eternas com desleixo. No Oriente, meus irmãos, ali existia um costume cultural, especialmente na época dos patriarcas, que a mulher que era estéril era considerada uma desgraçada, ou seja, aquela que não tinha o favor da graça de Deus. Imagine, meus irmãos, para nós, quão grande afronta para com Deus é conhecermos a verdade e insistirmos em nos tornarmos intelectuais da fé. Oh, que perigo, meus irmãos, falarmos só da teologia. O que diz John Stott, a hermenêutica, a homilética, a exegese. Meus irmãos, pregue o reino. Isso é coisa de academia teológica. Há lugares específicos para se tratarem isso. Não se transforme em um intelectual da fé. Pregue a palavra, pregue Cristo. Jesus não usava hermenêutica, nem homilética, nem exegese. É claro que isso é por demais relevante, mas mais relevante é falar do nome dele. É não se tornar um intelectual da fé. É, acima de tudo, irmãos, deixarmos de sermos estéreis e vivermos somente entre quatro paredes. Será que você se recorda da última pessoa que você falou ou que nasceu da água através da sua evangelização, através da sua instrumentabilidade? Às vezes, irmãos, nós até temos filhos na fé, e isso é bom demais, mas ainda há negligência da nossa parte com o egoísmo, e insistimos em ficar entre quatro paredes. Na janela das 40, irmãos, há 62 nações, das mais pobres, e além de pobres, tem uma repulsa pelo Evangelho e pela palavra de Deus. Mas olha o que diz o profeta maior Isaías no capítulo de número 49, versículo 6. Pouco é seres meu servo para resgatares somente os da tribo de Israel, mas eis que vos dei como luz para as nações e para todos os povos, para os gentios até os confins da terra. Sabe quem falou isso? O próprio Deus. E sabe para quem ele falou isso? Para o Senhor Jesus. Então era uma conversa entre Deus e o Senhor Jesus, antes do Senhor Jesus colocar os seus pés nessa terra e começar o seu ministério. Então, irmãos, às vezes a negligência, porque negligenciamos, não oramos, não contribuímos para a viagem missionária de nenhum missionário. Quando foi que os campos missionários viram uma última oferta do seu bolso, da sua igreja, para realizar uma tarefa missionária, uma obra missionária? Irmãos, Deus nos deu o seu Espírito Santo, Deus nos deu a sua mensagem, ele se revelou para nós. Conhecereis a verdade vos libertará, João 8:32. Ele nos deu essa verdade, conhecimento dessa verdade, autoridade no poder do Espírito Santo. Para quê? Para ficarmos ali parados entre quatro paredes, vendo as pessoas perecendo, as nações perecendo, mergulhadas em densas trevas, sem fazer absolutamente nada? Missão, meus irmãos, não é uma invenção da igreja. Pelo amor de Deus. Veja o que diz aí o grande homem de Deus, Oswaldo Smith, em seu livro Paixão pelas Almas. Abre aspas, são palavras dele. Se Deus quer a evangelização do mundo, mas te recusas a fazer missões, então te opões à vontade de Deus. Fecha aspas. Exatamente isso. Deus quer a evangelização do mundo e a parte das igrejas que se opõem
Há igrejas que não têm um culto missionário, há igrejas que não falam de missões, há igreja que acha que fazer missões é somente quando tiver recursos. Meu querido irmão, missão é sobrenatural. Lança o teu pão sobre as águas e Deus vai fazer com que, aleluia, a tua igreja prospere, a tua vida ministerial prospere, a tua família prospere. Imagine se Deus fosse fazer a sua obra dele quando as coisas estivessem boas. Não, não é assim. Paulo certamente foi um dos maiores missionários que o mundo já conheceu. Ao analisarmos essas palavras desses versículos que estamos nos debruçando para esta ministração, encontramos uma sequência de passos muito harmoniosos, em forma de escada, meus irmãos, e o topo dessa escada é uma palavra extremamente poderosa e relevante, que é a salvação. E cujos degraus básicos são o envio de mensageiros, vou repetir, o envio de mensageiros e, mais uma vez, o envio de mensageiros e a pregação da poderosa palavra de Deus. A esperança para as vidas, meus irmãos, a esperança para os estados, meus irmãos, a esperança para as nações, meus irmãos, a esperança para os cansados, para os aflitos, para os angustiados, para aqueles que estão ao ponto até de tirar a sua própria vida. A esperança, meus irmãos, mas não é uma esperança qualquer, é uma única esperança para o pecador e aquele que está mergulhado em densas trevas. A única esperança chama-se Jesus Cristo. Em seu último discurso, já na semana de sua crucificação, ele fez uma reunião com os seus discípulos e os chamou, dizendo assim, palavras do Mestre, que estão registradas em João, capítulo de número 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, convém que eu vá e vou preparar lugar, para que onde eu estou, vocês um dia possam estar também. E aí Tomé disse, mas meu Senhor, nós não sabemos o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho. Artigo definido, não existe outro caminho. Eu sou a verdade, artigo definido não existe outra verdade. E eu sou a vida, porque Jesus não é a morte, nem a morte tem a última palavra. Jesus na cruz do Calvário venceu a morte e há uma vida eterna, meu irmão, a ser conquistada. A nossa pátria não é esta pátria. A nossa pátria é uma pátria celestial. Um dia eu e você estaremos, se Deus quiser, em nome de Jesus, nos céus. Não porque mereçamos, porque somos talvez os principais dos pecadores, mas porque um dia a misericórdia de Deus nos alcançou. E como ela nos alcançou? Porque alguém nos pregou o Evangelho para nós, nos ensinou o Evangelho, teve paciência conosco nos nossos primeiros meses de convertidos. Então, meus irmãos, as vidas estão precisando ouvir que há um caminho, que há esperança, que há salvação, que há reconciliação entre Deus e o homem é possível, que o alto preço naquela cruz já foi pago, que nós podemos sim ter esperança. Ele pode arrancar os grilhões da idolatria, do pecado. E enquanto, meus irmãos, não pregarmos ou não terminarmos esta tarefa que nos foi comissionada por Deus, nós não veremos o fim chegar. A palavra de Deus diz em Mateus 24, 14, os sinais das últimas coisas. Diz assim a palavra de Deus que é necessário
que o evangelho seja pregado em todo o mundo para que venha o fim. E a quem Deus confiou pregar o evangelho, pregar a sua palavra? A nós, a mim e a você. E pregar a quem? Somente a Deus da sua igreja, somente a Deus do seu bairro, somente a Deus do seu estado, somente a Deus da sua nação? Já pensou se Deus se preocupasse só com a nação de Israel? O que seria dos argentinos? O que seria dos gregos? O que seria dos italianos? O que seria dos espanhóis, dos japoneses, dos chineses? O que seria? Por isso é necessário pregar o evangelho a toda tribo, a toda raça, a toda língua e a toda etnia, para que toda vida encontre salvação. Olha que coisa mais preciosa e poderosa. Sabe o que é isso aqui? Aqui tem um espaçamento no máximo de 1,5 cm por 3 centímetros. É sua impressão digital. É a minha impressão digital. Olha isso, meus irmãos, que sinal poderoso de Deus. Quem tem igual? Ninguém sobre a face da terra tem uma digital igual à sua. Nem seu irmão gêmeo, se você tivesse, teria uma impressão digital igual à sua. Isso significa, segundo o Salmo 139, Salmo de Davi, que ainda a palavra não chegou à boca e Deus já sabe o que vamos falar. De longe ele penetra os nossos pensamentos, sabe onde estão as nossas angústias, as nossas decepções, as nossas desilusões, os nossos erros, as nossas frustrações. Ele sabe absolutamente de tudo. E um dia nós estaremos diante dele e não haverá como fugir. Porque o nosso prontuário está aqui. Nós somos únicos para Deus. Não há como fugir. E aí haverá esperança para todo aquele que deu crédito, para todo aquele que ouviu a palavra de Deus e aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez você esteja escutando essa mensagem e ainda não tenha feito a sua aceitabilidade por Cristo. Eu lhe convido, querido ouvinte, querido irmão, querida irmã, eu convido você a abrir o seu coração, porque Deus de fato ele não arrombará a porta. O convite é singelo, é simples, ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta do seu coração e está lhe dizendo nesta hora que ele é o caminho e que não existe um outro caminho. Ele quer te dar a vida eterna, então abra o seu coração. Talvez você esteja escutando essa mensagem ao ponto de tirar a sua vida. Pare! Em nome de Jesus, pare! Há um Deus que lhe ama, que quer te dar salvação, que quer te trazer paz, que quer te trazer alegria, que quer te trazer conforto, que quer te trazer refrigério, que quer te trazer paz na alma. Para! Não se mate, não tire a sua vida. Oh, meus irmãos, é necessário pregar o evangelho. Paulo está declarando que é impossível alguém se salvar-se nesses versículos se não há quem pregue. Paulo está dizendo, irmãos, que ele estava encarando essa missão que a ele foi confiada, que é a missão da evangelização, não como uma possibilidade. Evangelização não é uma possibilidade, mas uma obrigação. Minha, sua, de cada membro, do pastor, da igreja. É obrigação nossa. O encargo está sobre os nossos ombros. Paulo chega a dizer aí na sua epístola, em 1 Coríntios capítulo de número 9, versículo 16, de ai de mim, dizia ele, ai de mim se eu não pregar. Olha aí como é harmonioso a sequência dos fatos. Agora sim, vamos caminhar nessa sequência. Mensageiros são enviados. Primeiro, mensageiros são enviados. A sua igreja deve enviar missionários, deve enviar mensageiros, deve estar preocupada não só em tornar o templo lindo, o templo limpo, o templo prazeroso, mas deve enviar mensageiros para pregar o evangelho àqueles que sofrem, àqueles que estão sem salvação. Mensageiros são enviados. Mensageiros fazem o quê? Pregam. Pregam que são o quê?
pregam que são reformados, pregam que são avivados, pregam que são pentecostais, pregam a teologia da sua igreja. Não! Pregam o nome de Jesus Cristo, pregam as boas novas de salvação, pregam o reino, pregam a palavra, pregam arrependimento, pregam vida eterna, pregam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mensageiros pregam as boas novas de salvação, pessoas ouvem, e aí, meus irmãos, elas ouvem. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí, se pessoas pregam, pessoas ouvem e pessoas creem. E pessoas passam a invocar o nome do Senhor e aí pessoas são salvas. Aleluia! Ganham a salvação. Visto, meu querido irmão, que na sabedoria de Deus, o que é a sabedoria de Deus? É a teologia. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu em sua própria sabedoria, o que é a sabedoria do homem? É a sabedoria empírica, é a sabedoria filosófica. Então, já que Deus tentou através da sua sabedoria teologia, o mundo não entendeu, através da sabedoria empírica e filosófica, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. Pregar é proclamar. A palavra grega é querigma, é proclamativa. Portanto, meus irmãos, nós devemos jogar por terra toda falácia que supostamente foi dita por Francisco de Assis, porque em todos os registros de Francisco de Assis não consta que ele foi autor desta frase, mas isso é uma falácia. Qual é a falácia? Pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Isso é uma falácia, porque sem a proclamação do evangelho não há salvação. A pregação não salva ninguém. A salvação é obtida pela fé em Jesus. Por isso, meus irmãos, Deus salva os que creem. Mas como crer? Através da pregação. Pregue o evangelho. O evangelho é Jesus Cristo. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Deus abençoe a sua vida. Deus te tire da zona de conforto. Deus te tire das quatro paredes. Seja cheio do Espírito Santo para proclamar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, no poder do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua família, no precioso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho e, acima de tudo, de postar os seus comentários. Um fraterno abraço para você, no nome precioso de Jesus. Amém e graças a Deus.